Paz, alegria, meu irmão, minha irmã, que bom que estamos aqui mais um dia para meditar a palavra de Deus. Não esquece de compartilhar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E o evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5 e depois lá o versículo 10, diz assim, Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, esse é o Evangelho de hoje. E a partir do capítulo 18, nós começamos aquilo que nós chamamos de discurso escatológico. Discurso eclesiástico. É o discurso que é voltado para a formação da igreja, das comunidades. Então, nas comunidades cristãs, nas primeiras comunidades, aqui na comunidade de Mateus, havia muito esse desejo aí de grandeza. Quem é o maior? Isso não é diferente hoje. As pessoas disputam cargos nas igrejas, nas comunidades, as pessoas elas fazem politicagem até, formam ali, os grupos, e aí quando entra a coordenação, fazem campanha política para assumir coordenações. Isso é muito comum, as pessoas querem, mas Jesus não é errado, Jesus não está dizendo que é errado querer ser o maior, só que ele precisa que nós entendamos o sentido desse maior. Nós precisamos entender, e claro, o nosso modelo para entender tudo é o próprio Jesus. Jesus é o pequenino por excelência, Jesus é a criança por excelência que depende do Pai. Aqui, as características da criança que são colocadas aqui é porque a criança é dependente dos seus pais. Ela depende para sobreviver, para viver dos pais. Nós devemos ter essa dependência de Deus. E dentro dessa dependência de Deus temos um modelo a seguir, que é Cristo, Jesus. Ele que foi o maior no reino dos céus, ele se fez pequeno, o servo de todos, deu a vida, foi o que mais se doou, derramou até a última gota de sangue. Então, por isso ele vai dizer também que quer ser o maior, tem que ser o menor. Quer ser o melhor, tem que ser aquele que mais serve, aquele que mais se dispõe a servir. E as pessoas estão querendo os nomes, títulos, mas o servir, o se doar para o reino de Deus, as pessoas querem às vezes se reter, elas querem fugir. E então Jesus ele traz para as comunidades, nesse discurso eclesiástico, o modelo que nós devemos seguir. E aqui o modelo apresentado é de uma criança que depende de Deus, uma criança que é humilde, que é simples. A gente não está falando de imaturidade, a gente está falando aqui da dependência que a criança tem. Claro, a criança tem muitas outras características também que a gente poderia olhar e ver a sua pureza e ver a criança que ela, apesar de ela ter ali os seus conflitos, as suas emoções às vezes não tão controladas assim, mas a criança ela tem um coração muito mais puro para o perdão, tem um coração muito mais puro para a reconciliação. São características que as crianças têm, mas a principal característica aqui colocada em evidência é essa dependência de Deus. A criança que depende dos pais, nós devemos depender de Deus. Então aqui Jesus ele está dizendo que o mais importante no reino de Deus são os menos importantes na lógica humana. Porque a criança, naquele tempo, naquele contexto, ela não era nem contada. Você vai lembrar da multiplicação dos pães, em que diz lá que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mulheres e crianças não eram nem contadas como gente.
Então elas não tinham valor, não tinham importância. Só depois dos 12 anos, até os 12 anos, a criança não tinha valor, não era contada como gente, então ela não tinha importância. Então Jesus está mudando a lógica, é uma outra lógica, a lógica de Deus, a lógica do Evangelho. Aqueles que são menos importantes para o reino de Deus são os mais importantes. As pessoas que talvez sejam mais excluídas, talvez sejam as pessoas mais importantes no reino de Deus. Não que Deus não faz distinção de pessoas, Deus não faz distinção, mas nós fazemos. Então Ele nos ensina para que nós possamos dar valor a essas pessoas que são mais excluídas também. A gente pode entender aqui nas comunidades cristãs, nas primeiras comunidades cristãs, tinha muitas pessoas que eram desvalorizadas, inclusive os pagãos. Então tinha muita exclusão. Jesus ele vai trazer para nós, ele quer colocar em evidência aquelas pessoas que eram menos importantes. Ele quer trazer essas pessoas e colocar elas ali como pessoas que estão inseridas também no reino de Deus. Mas sobretudo, Jesus é essa criança. Jesus é esse pequenino por excelência, que depende do Pai, que nos ensina também a depender do Pai, do projeto do Pai, da vontade do Pai. Nós devemos, olhando para Jesus, seguindo este modelo, nós devemos também ser dependentes do Pai. Então, Senhor, dai-nos um coração humilde, como o coração de uma criança, e um coração dependente. Um coração dependente é um coração fértil. É um coração que vai dar frutos. Uma vocação que é dependente de Deus é uma vocação que vai dar frutos de conversão. E a dependência que nós temos de Deus, ela é transbordada, ela é vivida de forma eficaz na oração. Nós devemos ser pessoas que oram, pessoas que dialogam com Deus. Nós temos muitas coisas na nossa vida, nesse mundo, que pode nos tirar da presença de Deus. Nós temos muitas coisas onde nós podemos colocar a nossa segurança e que nos impede de ser dependente de Deus. Nós já temos muitas coisas para ter o nosso bem-estar e por isso achamos que não precisamos mais de Deus. Quantas pessoas hoje vão acordar, passar o dia inteiro fazendo tantas coisas, buscando tantas coisas, mas não vão depender de Deus, mas não vão buscar na oração essa presença de Deus nas suas vidas. Que nós não sejamos assim, que nós possamos de fato ser sempre dependentes de Deus. Por isso, Senhor, estamos aqui nas Tuas mãos, estamos aqui para depender de Ti, da Tua bênção, para depender da Tua graça, para vivermos. Por isso, meus irmãos, oremos juntos essa oração que Jesus nos ensinou, nos ensinando a chamar Deus de Pai. Como filhos, sejamos dependentes desse Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia e toda a sua vida.